Olá, seja bem-vindo ao treinamento online do Telehouse. Hoje vamos aprender a vender internet para clientes da Claro TV, ok? Um bom treinamento para você e vamos prosseguir. O que vamos vender? Como já foi dito na abertura, nós iremos abordar clientes da Claro TV e vamos vender para ele a internet da Claro. Claro, internet de 6 GB e de 12 GB que nós vamos conhecer mais à frente. Então, lembrando bem, o cliente vai ter um desses 3 pacotes. Ou vai ter o pacote fácil, ou vai ter o pacote essencial, ou vai ter o pacote família. Mas todos eles serão clientes da Claro TV. O perfil do cliente. Pessoal, vamos lembrar que esse cliente é um cliente de DTH, ou seja, TV por satélite. Ele não tem na região onde ele mora, a maioria dos casos, mais de 90% dos casos, não está numa rede cabeada. Então ele não é um cliente que nós vamos oferecer uma internet e ele tem a experiência de internet via cabo. Então nossos concorrentes vão ser Vivo, vão ser clientes de 3G de outras operadoras móveis. Então ele normalmente não tem uma experiência de cabo, de banda larga, ok? Então quando você for vender o Claro Internet para ele, lembre que você está impactando um cliente que necessita muito de uma internet e que normalmente ele só tem uma internet 3G, uma internet móvel na residência dele, e no nosso caso nós vamos dar uma experiência nova com o roteador Wi-Fi. Antes de mais nada, pessoal, eu quero que você preste muita atenção nessa parte do treinamento, porque nós vamos falar de giga de dados. O que é giga de dados? Você talvez já ouviu falar nessa expressão. Para você que não tem muita experiência, preste atenção, porque esse é um fator fundamental na hora de executarmos a venda na nossa internet. Primeiro ponto, giga de dados não é velocidade. Então o que é giga de dados? É a quantidade de dados utilizada por um cliente no mês. Exemplo, se você for fazer download de uma música, ela tem um peso. Exemplo, 478 kbps. E onde 1000 kbps corresponde a 1 mega. Logo, se o cliente da Claro está contratando uma internet com 6 GB de dados de franquia, isso quer dizer que ele vai conseguir baixar aproximadamente 6.000 megas, que seria 6 GB. Ou seja, muitos clientes perguntam: o que eu consigo fazer com essa internet? Mais à frente nós vamos dar alguns exemplos, mas é importante que você consiga detalhar e separar o que é giga e o que é velocidade. Então, giga de dados não é velocidade. Giga de dados é a quantidade de dados utilizada por um cliente dentro do mês. 1 mega é igual a 1000 kbps. 1 giga é igual a 1000 mega. Então, se 1 giga é igual a 1000 mega, 6 GB é igual a... Muito bem, quem respondeu? 6.000 mega. Então, mais uma vez reforçando, franquia não é velocidade. Franquia é a quantidade de dados utilizada por um cliente dentro do mês, ok? Lembre disso, porque essa informação é chave para a continuidade do treinamento. Benefícios. Essa é a parte mais interessante do produto, pois todos nós, como cliente, quando compramos alguma coisa, na verdade estamos comprando o benefício que aquilo nos traz. Um exemplo simples, um liquidificador. Quando compramos um liquidificador, na verdade o que estamos comprando é a vitamina, é o suco que aquele equipamento vai fazer, vai nos dar de resultado depois. Então a gente compra sempre o benefício, o cliente nunca compra um produto. Quando o cliente da Claro está comprando a Claro Internet, o que ele está levando de benefício? O primeiro deles, internet sem fio. A internet da Claro não é como os nossos concorrentes. Ele vai ter uma internet sem fio, ele apenas vai plugar na tomada e não fica aqueles fios soltos como em algumas residências acontece. Se o seu cliente tem a concorrente que é ligada no fio telefônico, por exemplo, ele tem diversos cabos lá no local da instalação. Então, um benefício do produto é a internet sem fio. Segundo benefício muito importante
e realmente o cliente dá muito valor é o Wi-Fi gratuito, pois a internet da Claro, ela vai com um roteador, o equipamento é um roteador, então ele tem o Wi-Fi grátis, mas na frente a gente vai falar só sobre o Wi-Fi, ok? A instalação é totalmente grátis, vai um técnico nosso, a nossa concorrência, por exemplo, ele contrata pelo telemarketing, ele recebe na casa dele uma caixa com o aparelho, com o equipamento, e ele mesmo executa a instalação. No caso da Claro, como a Claro sempre se preocupa com o bem-estar do cliente, o nosso técnico vai até a casa do cliente, realiza a instalação e deixa tudo funcionando. Legal, não é? Outra coisa, ele tem um equipamento incomodato. Qual é a vantagem de ter um equipamento incomodato? Se der algum problema, a manutenção, a Claro vai até a residência dele e vai executar a troca, vai executar a manutenção, porque o equipamento está emprestado aí. Então isso é uma vantagem. Quando o cliente compra o equipamento, qualquer manutenção que venha a acontecer, ele tem que arcar com os custos. Então, o equipamento da Claro é incomodado, mais um benefício para o cliente. E por último, a velocidade de 1 mega. Em todas as franquias que ele contratar, a velocidade é sempre de 1 mega. Tanto na de 6 GB quanto na de 12 GB, ele vai pagar sempre, ele vai ter sempre 1 mega de velocidade. Nunca esqueça isso. Você não pode confundir franquia de dados com velocidade, ok? O que é o Wi-Fi? Você sabe o que é o Wi-Fi? Você com certeza já chegou em algum estabelecimento comercial, algum salão, alguma coisa que tinha uma plaquinha lá. Aqui possuímos Wi-Fi. Quando o cliente tem acesso ao Wi-Fi, ele coloca uma senha no smartphone dele, uma senha configurada pelo dono daquela internet, e ele navega, ou seja, ele vai compartilhar aquela velocidade com a pessoa que contratou o serviço. Então que fique claro, o Wi-Fi ele é compartilhamento de velocidade e de franquia entre mais pessoas. No caso da Claro Internet, a Claro sugere até 4 equipamentos com perfeita conexão. Então pessoal, o Wi-Fi, como funciona o Wi-Fi? Aqui uma explicação mais técnica. Com o Wi-Fi, o cliente compartilha a velocidade dele com outros equipamentos. Então um exemplo, na hora da sua venda, uma dica aí para você realizar a venda. Você sempre pergunta para o cliente, quantas pessoas na sua residência possuem celular com Wi-Fi, smartphone, quantos computadores existem na sua residência? E se o cliente disser 2 equipamentos, você fala perfeitamente. Com o Wi-Fi gratuito da Claro, você poderá compartilhar a velocidade com até 4 equipamentos, ok? E aí a pergunta, divide a velocidade igualmente? Ou seja, se eu tenho 1 mega e eu divido com uma pessoa, fica 500 kbps para cada um? O que você acha? Não, a internet ela é dividida conforme consumo. Exemplo, se eu estou assistindo um filme e estou naquele momento utilizando 800 kbps de velocidade, vai sobrar para a pessoa que compartilha, que entra depois de mim, 200 kbps. Então não é dividido de forma igual, ela é apenas compartilhada. Então está aqui a resposta técnica, não, a divisão é feita sempre pela utilização, ok? Muita atenção, porque essa é uma dúvida muito pertinente dos clientes. Preços. Muita atenção nos preços também. Nós vamos ter, na nossa prateleira, a Claro, ela disponibiliza 3 velocidades de internet. Perdão, 3 franquias de dados de internet. Nota que isso às vezes confunde, mas é importante que você sempre lembre de diferenciar. Velocidade é uma coisa, franquia de dados é outra. Então a primeira opção que a gente tem é a internet da Claro de 4 GB. A segunda opção é a Claro Internet de 6 GB. E a terceira opção, você está vendo naquele slide, 10 GB, porém a Claro está com uma promoção e todo cliente leva 12 GB pelo mesmo preço. Dica de vendedor, você vendedor está dando mais 2 GB para ele, ok? Lembre sempre disso, se ele te indicar mais uma pessoa, você coloca em vez de 10, 12 GB de dados para ele. O preço sem o combo e com o combo. Na Claro, toda vez que o cliente contrata 2 ou mais serviços, ele já é um cliente combo. Se nós estamos ligando para um cliente que já tem a Claro TV, todos esses clientes vão ser combo, ok? Então, o preço sem combo da internet de 4 GB, R$ 64,90. Porém,
Como ele é um cliente de Claro TV, tá aí uma dica de venda, ele vai pagar apenas R$ 55,10. Na internet de 6 GB, de R$ 71,90, ele vai pagar apenas R$ 61,10. E na internet de 12 GB, ele não vai pagar R$ 99,90, ele vai pagar apenas R$ 85,10. Na média, ele tem um desconto de 15% adquirindo a internet e sendo um cliente da Claro TV. Muito bacana, não é? Lembrando sempre que a velocidade é de 1 mega. Em todos os 3 casos, a velocidade é de 1 mega. E uma informação importante: cliente quer boleto bancário. Você vai ligar para um cliente e esse cliente está pagando a Claro TV em alguma das modalidades. Ou ele paga no débito em conta corrente, ou ele paga no cartão de crédito, ou ele paga em boleto bancário. Se esse cliente paga a Claro TV dele em boleto bancário, ele vai pagar a adesão de R$ 79,90 na primeira fatura. Então na primeira fatura dele vai vir discriminado o valor de R$ 79,90. Se este é um cliente que paga em débito em conta corrente ou em cartão de crédito, ele vai ter a mesma adesão, porém parcelada em 10 de R$ 7,90. Então vamos dar o exemplo aqui do segundo produto, 6 GB. O cliente vai pagar R$ 61,10 mais R$ 7,90 durante 10 meses. Após o 11º mês, ele vai pagar apenas R$ 61,10. Então, como gancho de venda, mais uma dica, na nossa concorrente, ele começa em um preço e depois de alguns meses aumenta. No caso do Claro Internet, não. Ele vai pagar R$ 69,00 nos 10 primeiros meses e após o 11º mês, ele vai cair o preço, ele vai diminuir, isso só na Claro. Lembrando novamente, os 3 casos com internet de velocidade de 1 mega, ok? E uma informação muito importante, nós não comercializamos a internet de 4 GB, apenas 6 GB e 12 GB. Eu expliquei o produto para que você tenha ciência, mas nós não vamos oferecer esse produto. Por que não vamos oferecer? Porque ele tem muito mais vantagem no 6 GB e a diferença de valor é apenas R$ 6,00. Então quando você for impactar o seu cliente, lembre-se, 6 GB ou 12 GB conforme a necessidade desse cliente. Combinado? Pessoal, agora é uma parte muito importante do treinamento. Nós vamos falar do script de vendas. O que é um script? Script é um padrão de atendimento. Então agora nesse momento, nós vamos colocar a gravação de um modelo padrão, de um script. Como a sua venda deve ocorrer? Você recebeu o script no anexo do seu e-mail. Pega esse script nesse momento e acompanhe a gravação lendo o seu script. No dia da entrevista pessoal, você vai fazer um teste e terá que fazer essa simulação de venda sem ler. Então eu peço que você faça esse exercício várias vezes até você ficar craque, nota 10 no script. É muito importante porque 90% dos casos a linha de atendimento vai ser essa. Então, para que você não se perca, nem perca o raciocínio até o final, não deixe nenhum dado faltando, é importante você conduzir a venda dessa forma que nós vamos ouvir agora, ok? Então preste muita atenção no script, leia junto, volte o vídeo nesse ponto quantas vezes for necessário, mas é importante que você entenda as informações passadas e consiga entender o que está sendo dito. Se coloque no lugar de cliente, faça de conta que você é o cliente e ouça esse modelo de atendimento. Vamos ouvir? Central de Atendimento Claro Israel, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo, por gentileza? Fala com a Rosângela. Oi, Rosângela, tudo bem com a senhora? Tudo bem. A senhora que é a titular da assinatura Claro TV na sua residência? Não, é o meu esposo. Seu esposo, senhora? A senhora responde por ele? Isso? Certo, senhora. Informa para mim, por favor, o CPF dele para fazer a verificação do que ficou disponível na residência? 404 404 061 061 99787. 99787. Isso. Então é 404 406 199. Opa, desculpa. 404 061 99787. Isso. Certo, senhora. Só um momento.
A Claro está disponibilizando hoje, para os principais clientes dela, uma internet fixa de 6 GB de dados com 1 MB de velocidade, tá? No valor de R$ 61,10 fixo, senhora. Aonde vocês Quanto? ainda vão adquirir... Oi? Quanto é? R$ 61,10. A Claro ainda disponibiliza um aparelho roteador Wi-Fi para estar liberando o sinal para conectar com até 4 aparelhos, tá? É gratuito o aparelho que a senhora vai estar adquirindo da Claro. A Claro TV da senhora é cadastrada em débito em conta ou boleto bancário? Boleto bancário. Certo. O primeiro mês, junto da fatura, vem uma taxa de adesão de R$ 79,90, que só é descontada no primeiro mês. No segundo mês, a senhora fica ausente de qualquer quantia a ser cobrada, tá bom? Diferenciada. Seria só o valor da televisão, junto com o valor da internet, e não teria mais o acréscimo. Não precisaria mais da taxa de adesão da senhora. No caso, em 48 horas, a senhora fechando com a gente hoje, a central de agendamento entraria em contato com a senhora para estar agendando o melhor horário para fazer a instalação na sua residência. Ficaria tudo ao critério da senhora. A senhora teria interesse? Não, tudo bem. É só que eu só preciso falar com ele, né? Porque é 1 mega, não é isso? Isso, são 6 GB de dados com 1 MB de velocidade, 100% garantido. O diferencial da Claro das outras operadoras é porque as outras operadoras elas oferecem 2 a 3 megas para os clientes por um valor baixo, sim. Só que eles não disponibilizam o pacote que o cliente está adquirindo. Então, no caso, a senhora paga 2, 3 megas para estar navegando com 1. A Claro, ela libera 1 mega e esse 1 mega ele é 100% garantido. A senhora vai conseguir navegar com ele. Eu sei, porque ainda mais aqui que eu tenho, aqui em casa, o Velox da Oi. Só que, Certo. nossa, é uma dor de cabeça terrível. Entendi. Sabe? isso que eu Aí eu falo já que- estava conversando com ele a esse respeito, mas acho que ele vai querer fazer assim. Certo, então, senhora. Aí, em 48 horas, né, o setor de agendamento já entraria em contato com a senhora para estar agendando o melhor dia e horário para fazer a instalação na residência, senhora. Tudo bem. A senhora tem interesse? Tem sim. Certo, senhora. Eu vou só confirmar mais alguns dados, tá bom? E depois o setor de agendamento vai entrar em contato com a senhora para agendar o melhor dia e horário para fazer a instalação, tudo bem? Tudo bem. Confirma para mim a data de nascimento do seu esposo, por favor. 15/6/1956. 56? Eu não sei se ele botou 56 ou 54. Certo, senhora. Eu vou pôr aqui as duas datas, 56 e 54, tudo bem? Aí quando eu entrar no cadastro 15 do dele eu já 6. consigo... Oi? Eu sei que é 15/6, agora eu não sei se é 56 É 15 ou do 3 ou 15 do 6? Oi? É 15 do 3 ou 15... Não, 15/6. do 6, certo. Aí a senhora só não sabe se é do 56 ou 54? Isso eu não Certo, eu sei vou pôr se- aqui, eu não aí sei na se- hora que eu for fazer o cadastro eu vou bater os dados dele direitinho e vou confirmar qual é a data certa, tudo bem? Tudo bem. Certo. O valor Vai- vai ficar em que valor? O valor da internet vai ficar de R$ 61,10, tá bom? O primeiro mês vai vir junto com R$ 61,10 o valor da taxa de adesão de R$ 79,90, que é cobrado somente no primeiro mês para a senhora. Já o segundo mês, a senhora fica ausente dessa taxa de adesão a ser cobrada para a senhora, ok? Uhum. É só o primeiro mês. Informa para mim 2 telefones com DDD para a central de agendamento para estar em contato com a senhora. É 96887 Certo? 862. 8602? Isso. Só que o E qual é o primeiro eu outro? precisaria confirmar com ele. Não entendi, senhora. O outro é 2752-1502, que é esse que você está falando comigo. Só que eu 27. precisaria confirmar com ele primeiro. 2752 1502. 1502. A senhora tem que confirmar com ele primeiro? Porque para ver o que ele acha. Ele está querendo trocar. A gente está chegando lá por ter esse programa com a Oi. Certo. Aí eu tinha que confirmar com ele primeiro. A senhora não acha que ele vai ficar satisfeito sabendo que a senhora fez um pedido de uma internet melhor, por um valor acessível, com a tecnologia diferenciada das outras operadoras, que o valor vai ser um valor fixo e não vai ter alteração, diferente das outras operadoras? A senhora não acha que Não, ele vai vai ficar... sim. Não, tudo bem. Esse ponto eu sei.
Então, senhora, se a senhora respondendo por ele, como a senhora é a esposa dele, a senhora tem os dados, eu consigo fazer o liberamento e o setor de agendamento já entra em contato com a senhora ainda hoje. Não, tudo bem. Tudo bem? Termina o cadastro, pode terminar. Certo, senhora. Informa para mim o nome completo dele. Carlos Alberto da Conceição Ferreira. Certo. Confirma o CEP da residência para mim, onde vai ser feita a instalação. 25.570, 455. 25.560? 70. 25.570. 25.570, 455. 455. Qual é o nome da rua? Rua Lisboa, 304. 304? Isso. O complemento é casa, senhora? É casa. Certo. Tem algum ponto de referência? Fica após a padaria do Seu Moisés. Um momento. Só tem esses dois telefones para entrar em contato? Tem mais algum? Não, só tenho esse. O celular e o residencial. Entendi, senhora. Só um instante. Certo. Senhora, então, em 48 horas o setor de agendamento entra em contato com a senhora por um desses dois telefones, tá bom? Para estar agendando o melhor dia e horário para estar fazendo a instalação na sua residência. Deixa eu te falar, essa internet não fica caindo, não fica lento? Senhora, ela vem da mesma tecnologia da Claro TV. A senhora tem problema com a Claro TV? Não tenho não. Certo. Então ela vem da mesma tecnologia, tá bom? A senhora pode ficar despreocupada, que a senhora não vai ter problema com a nossa internet. A internet de 6 GB de dados com mega de velocidade 100% garantidos e uma ótima qualidade de internet. A internet da Claro, ela foi considerada hoje pela Anatel. Pessoal, estamos chegando ao fim do nosso treinamento. Espero que você tenha esclarecido as suas dúvidas, mas se ficou alguma coisa pendente, fale com o seu suporte ou quando você for na empresa fazer a sua entrevista e os seus testes, tire suas dúvidas lá antes de você realizar a provinha, ok? Antes da gente encerrar, eu quero deixar com você algumas perguntas frequentes que os clientes perguntam e é importante que você tenha a resposta. Primeira delas, tem fidelidade? Sim, 12 meses, como todas as operadoras. Isso é um padrão de mercado. Funciona até quantos metros? Toda vez que a gente fala de Wi-Fi, o cliente tem essa dúvida. Eu posso andar até quantos passos, quantos metros? Então, pessoal, não diga isso ao cliente. Responda apenas, o senhor deve fazer o teste. Quantos metros funciona o Wi-Fi? Senhora, o senhor na sua residência realiza esse teste. Porque você não sabe o tamanho da residência dele nem as dificuldades de sinal. Às vezes, de um cômodo para o outro, parede muito grossa, é muito distante, então você não tem como precisar. Mas ele tem o Wi-Fi garantido dentro da residência dele, ok? Tem internet de carro, da Claro é melhor? Como eu disse no começo, falando do perfil do nosso cliente, alguns clientes fazem esse questionamento por estarem satisfeitos com a operadora atual. A resposta correta e padrão deve ser essa. Leamos juntos. Senhor, a internet da Claro tem a qualidade de uma internet sem fio e te dá 1 mega de velocidade. Mais alguma dúvida, senhor? Qual é o dia do vencimento? O mesmo dia do vencimento da sua Claro TV. Lembra? Estamos vendendo para um cliente que é assinante da Claro TV. Então o valor de vencimento da Claro TV não vai mudar. A internet dele vai ser cobrada na mesma fatura, no mesmo dia e na mesma forma de pagamento que ele tem a sua Claro TV. Tem um desconto na Claro TV por assinar a internet? Você vai responder, na Claro TV não. O senhor está tendo desconto na internet. Como a gente falou, na parte de preço, o cliente está tendo 15% de desconto, até 15% de desconto, por ele já ser assinante da Claro TV. Pessoal, boas vendas, bom trabalho. E qualquer dúvida, qualquer sugestão, basta você mandar e-mail para o seu suporte ou telehouse@plataformadevenda.com.br. Teremos o maior prazer em ajudá-lo.
boas vendas, sejam bem-vindos e sucesso. Até mais!